Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do professor Everton Kirchner. Bom galera, hoje então, depois de tudo que aconteceu com a Venezuela e tal, eu voltei de férias também, agora eu vou gravar o nosso vídeo então falando de vários assuntos que estão ocorrendo, né, desde o dia 1º de janeiro até hoje, dia 16 de janeiro, e são bons assuntos importantes que são fundamentais para a geopolítica do mundo e que me impressiona de primeiro momento, uma vez que nós estamos no dia 16 de janeiro e já está havendo várias movimentações em vários lugares do mundo que são fundamentais para a ordem do mundo. Bom, vamos começar então, galera. Começando pela Venezuela, pessoal, o senhor já tinha feito um vídeo, na verdade eu fiz 2 vídeos aqui no canal, 2 vídeos sobre a situação da Venezuela, sobre o que é o bolivarianismo que mandava na Venezuela, e já tinha antecipado para vocês, podem buscar nos vídeos que eu fiz antes, na playlist ali dos vídeos, e até nos shorts, que eu tinha dito exatamente o que aconteceu na Venezuela. Para não dizer exatamente, eu errei só na questão que a Venezuela foi invadida por helicópteros e não por caças. Eu tinha antecipado que seria por caças e foi helicópteros que invadiram. Então, o que vai acontecer agora, pessoal? Todos os especialistas, a grande maioria dos especialistas, estavam comentando que não ia acontecer a invasão. Eu já tinha dito que ia acontecer, e só que aconteceu de uma forma posterior à invasão diferente. O Trump, ele e a sua administração, ao invés de colocarem nisso, eu acredito que ele foi muito inteligente, além do que nós pensávamos, porque o Trump, ao invés de tirar o Nicolás Maduro do poder, ele não tirou o regime do Nicolás Maduro. Ele deixou o regime lá, funcionando, e capturou o cabeça. O cabeça do negócio, que era o que não queria fazer negócios e não respeitava as leis que os Estados Unidos estavam tentando colocar na Venezuela, sempre incitando revolução, apoiando narcotraficantes, sendo um dos principais narcotraficantes. E o governo dos Estados Unidos, Washington, pensa então que, e eu acredito que de forma muito inteligente, muito eficaz, perspicaz, aliás, melhor dizendo, Washington, ao invés de tirar o regime, colocar outro regime, coisas que demandariam força bruta, uma maior invasão militar, assim como eles fizeram no Afeganistão, assim como eles fizeram no Iraque, e eles viram que não deu certo, na posteriori os regimes que eles tiraram voltaram, né? Assim, lá no Afeganistão, o Talibã voltou, né? O Iraque não voltou, mas virou uma bagunça, né? O Iraque hoje que está tentando se reestruturar. Eles pensaram, não, eu vou manter o regime. Eu vou manter o regime, manter a segunda na hierarquia, né? Que é a atual presidente que assumiu agora, né? A presidência da Venezuela. E ele foi muito inteligente na minha visão. E os Estados Unidos, pessoal, ele fez isso para economizar. E como é que funciona o regime entre Estados Unidos e Venezuela? Mas agora a Venezuela não vai respeitar os Estados Unidos porque os Estados Unidos não invadiu e não tirou todo o regime. Não. Ao contrário. A captura do Nicolás Maduro serviu de aviso para o regime venezuelano de que não interessa se vocês não respeitarem as minhas ordens, eu vou continuar fazendo intervenções militares pontuais até o momento que eu faça uma invasão em larga escala. Então, o regime entre Estados Unidos e o governo da Venezuela atual é o regime de persuasão.
o regime da Venezuela vai seguir as ordens que os Estados Unidos vão colocar e o regime econômico que os Estados Unidos decidir para que se mantenha no poder. E para eles está ok. Porque eles já notaram que não adianta ir contra os Estados Unidos porque acaba sendo capturado. Então para eles é melhor que eles se perpetuem no poder, mas servindo a uma grande potência. O que isso quer dizer, pessoal? Na minha visão da geopolítica, não estou falando só da geopolítica sul-americana agora, relação Estados Unidos, estou falando da relação mundo, geopolítica mundo agora. A relação geopolítica mundo, ela global, a geopolítica global, está se desenhando grandes condomínios de influência das grandes potências. A realidade é essa. Os Estados Unidos, na visão da sua máquina de Estado ali, os seus pensadores, eles organizam de tempos em tempos planos de ações norte-americanos. E esse plano de ação norte-americano provavelmente detectou que, como se formou está se formando, na verdade, ele já se formou, mas está se formando também, né? Tá ficando mais coeso, né? Mais coeso esse bloco, que são o bloco que eu já disse antes, que é o bloco das ditaduras ou o bloco dos países revisionistas. Esse bloco dos países revisionistas, que é constituído por Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e, até outrora, a Venezuela, é um bloco de muita influência política. Existe o BRICS, existem países no quintal dos Estados Unidos, como é o Brasil, que fazem parte do BRICS. Então, esse bloco de ditaduras, né, a grande maioria delas são ditaduras, esse bloco de países revisionistas, aliás, todas são ditaduras, ele é um bloco que tem influência demais no mundo, e não só influência militar, mas influência econômica. E os Estados Unidos estão notando que está ficando difícil de conseguir fazer um policiamento mundial. Então, o Trump, como eu gosto de dizer, os fortões do mundo, Trump, Putin, Xi, o Trump está mostrando para esses outros fortões, esses outros países, Rússia e China, que ele está largando de mão, e isso existem evidências notórias. Os Estados Unidos está largando de mão praticamente a OTAN, está largando de mão a OTAN, deixando a OTAN se fortalecer, porque ele está quase deixando notório que não tenha... A OTAN não pode contar, os países europeus não podem contar somente com os Estados Unidos, né? Eles têm que contar com a sua própria força. Então estão se formando zonas de influência no mundo, que quando nós chamamos de nós chamamos de condomínios das grandes potências. Os Estados Unidos com a América Latina, América Central e Américas. A Rússia com a sua Europa Oriental, Ásia Menor, né? Ali a parte do Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Cáucaso, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, e a China, né? A China com a sua Indochina, Mar do Sul da China, Extremo Oriente. Então estão se formando zonas de influência dessas grandes potências. Por quê? Para evitar, talvez, uma guerra mundial. Os Estados Unidos não querem uma guerra mundial. Na verdade, nenhuma delas quer. Nenhum desses países querem uma guerra mundial. Entretanto, uma vez que esses países sentirem que chegarem a uma zona de colisão, uma vez dado o passo para uma guerra, não vai conseguir ter volta disso. Então, os Estados Unidos estão mostrando para esses outros países, China, Rússia, demais,
que aqui quem manda na América Latina é ele. Então ele foi lá e capturou Maduro e agora a Venezuela vai se tornar um protetorado americano. Um protetorado americano. E de antemão, assim, né, destruindo um regime, ele já consegue afetar o outro regime, que ele afeta o cubano. E o regime cubano, que era extremamente dependente do petróleo venezuelano, por uma troca ali de segurança, treinamento militar que Cuba fornecia para a Venezuela fornecia petróleo para Cuba. E já num tiro ele matou 2 coelhos, porque ele acabou com o ditador venezuelano e feriu com um tiro quase mortal a Cuba. Cuba, como tem pouca informação, nós não estamos sabendo, mas é fato que Cuba vai sentir essa falta do fornecimento de petróleo venezuelano. Pessoal, além disso, eu queria falar com você sobre o Irã. O Irã, o regime dos ayatolás, um regime teocrático, totalmente fechado, uma ditadura sanguinária, tá com grandes protestos, né? Estão passando por grandes protestos da sua população. Não são os primeiros protestos, né, pessoal? Podemos recordar aí protestos de 2009, 2000, por volta de 2020, 2021, 20... Não, 2018, desculpa. 2018. E nós estamos vendo uma nova onda de grandes protestos. E protestos que não é só da população mais baixa, são protestos de várias porções da sociedade iraniana, por uma extrema descontentamento, né, pessoal? O Irã, um país de fundamental influência, né, histórica, geopolítica dentro do Oriente Médio, né, um país persa, de etnia persa e de religião, né, islâmica xiita, rico em petróleo, cerca de 200 bilhões de barris de petróleo, a reserva iraniana. O Irã tem se mostrado um país, quer dizer, o Irã não, né? O seu governo tem se mostrado um governo extremamente fracassado e a economia vai de mal a pior, né? Perdeu a Guerra dos 12 Dias. Israel acabou com as defesas aéreas, invadiu o espaço aéreo, bombardeou Teherã, enfim. Os Estados Unidos foram lá, acabaram com as usinas iranianas, com a usina iraniana de Natanz, se eu não me engano, agora se não me foge o nome. Então o povo cansou desse regime brutal, né, com a economia defasada, economia fraca, a moeda, o real iraniano é o equivalente, um dólar é o que vale a 1.400.000. Um dólar americano vale 1.400.000 reais iranianos. Então, nós aqui é de 1 para 1 dólar vale R$5,50. E nós reclamamos, imagina lá. Então é extremamente péssima a situação do Irã. Então o povo está cansado. Vai cair o regime? Acredito que não. Acredito que não. Isso na verdade não é o fim do regime, mas é o começo do fim do regime. É o começo do fim do regime iraniano. Isso é fato. Isso é fato consumado. O regime iraniano está com os seus dias contados. Não vai cair agora, mas irá cair um dia, com certeza. O povo iraniano, não derrubando agora, vai derrubar num protesto com muito mais força. Se já está uma carneficina, tem fontes dizendo de 2 a 10 a 12 mil mortos. E agora vai começar os julgamentos públicos, enforcamentos, enfim. Não é o fim, mas é o começo do fim para o Irã. Eu queria falar também sobre a Groenlândia, pessoal. A Groenlândia vai entrar naquela mesma questão que eu falei sobre as zonas de influência. A Groenlândia, ela é a maior ilha do mundo, que faz parte do Reino da Venezuela. E ela vai... Os Estados Unidos, ele
o que vai acontecer com a Groenlândia? Pessoal, eu acho que a Groenlândia ela vai acabar caindo em mãos americanas, não agora, mas vai acabar caindo em mãos americanas. Os Estados Unidos irão forçar a OTAN, negociar com a OTAN e com a Dinamarca até a Groenlândia ser cedida. E ele vai usar de todos os meios possíveis, não militares, para conseguir a Groenlândia. Porque os Estados Unidos, por mais que ele tenha essa anedota de vou sair da OTAN, ele não vai sair assim da OTAN, entende? E ele também não quer se indispor com toda a Europa por questão da Groenlândia. Groenlândia é fundamental para a defesa nacional dos Estados Unidos. De certa forma o Ártico está derretendo, o Oceano Ártico está derretendo, está abrindo novas rotas de comércio, novas rotas comerciais. É o novo polo, né, futuro polo geopolítico de várias coisas, questões militares, comerciais, e a Groenlândia está centralizada nesse ponto, está centralizado nesse lugar. É uma ilha com cerca de 55 mil pessoas de população. É uma ilha que tem muita riqueza no seu solo, já comprovado, então isso também chama a atenção dos Estados Unidos, uma vez da corrida das terras raras, e se eu não me engano a Groenlândia tem essas terras raras também, né? Então, e ela está dentro da zona do condomínio de influência americana. Então os Estados Unidos vão forçar a Dinamarca e a OTAN até que seja liberado, até que a OTAN venha a cair em mãos americanas. Nem que os americanos terão que pagar os groenlandeses, né, para mudarem de pensamento e quererem fazer parte dos Estados Unidos. Existe um tratado entre Dinamarca e Estados Unidos desde 1951. Os Estados Unidos tinham mais de 20 bases na Groenlândia para serem por questão de defesa nacional americana. Mas vai muito além disso, acredito eu, a ambição do Trump e de Washington e do governo de Washington nesse momento, galera. Acredito que vai muito além, e o Washington vai firmar o pé e vai ter a Groenlândia dentro de 1 ano ou 2 anos no máximo, acredito eu. Pessoal, o próximo vídeo então que eu vou gravar vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que todos curtam o vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, curtem, compartilhem, dê like lá no canal, dê like no vídeo para ajudar o Soro. O canal está crescendo devagarinho, mas nós estamos indo a passo. O importante é não parar, tá, galera? Prometo que eu vou tentar fazer mais vídeos seguidos para vocês. E um forte abraço do professor Everton. Tchau, tchau.